Graça e paz, queridos. É bom nós estarmos aqui. Nós vamos agora abrir a palavra do Senhor em João capítulo 14, verso 1 até o verso de número 3, para uma reflexão no culto desta noite. João capítulo 14, verso 1 até o versículo de número 3. Eu gostaria de pedir aos queridos ficassem bem quietos, somente os jovens, ficassem bem atenção, porque este é o momento de nós ouvirmos também a voz do Senhor, agora através da exposição da palavra de Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que Deus nos abençoe com o texto lido, em nome de Jesus. Feche os seus olhos e faça uma oração, pedindo a Deus graciosamente, nessa noite, fala o meu coração, eu queria ouvir a tua voz também através da tua palavra. Faça oração, irmãos, que Deus, Ele se apieda de nós e nos fala o coração. Pai querido, nós queremos te agradecer por esta noite, estamos aqui na tua casa, diante da tua santa presença. Pedimos uma bênção especial para esta parte do culto, ser servidos ao teu servo e abençoar a exposição de tua palavra, comunicando aos nossos corações as verdades da santa palavra do Senhor. Abençoa a tua igreja, abençoa os cultos nas nossas congregações e nas igrejas irmãs. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Preste bem atenção, por favor. Irmãos, na última semana do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, Ele se recolhe com seus discípulos para um momento íntimo, privativo a eles. E você pode, lendo o Evangelho de São João, observar que o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, o capítulo 16, foi justamente uma conversa íntima que o Senhor teve com os seus discípulos lá no cenáculo, na cidade de Jerusalém, na sua última semana que Ele esteve conosco aqui neste mundo. No capítulo 17, nós encontramos uma oração intercessória que Jesus fez pela sua igreja, pelo seu povo. Se você olhar no capítulo 13, você há de observar que Jesus começa nesta conversa íntima com o seu discípulo falando sobre a humildade. Por quê? Porque já tem havido uma crise do colégio apostólico e dois apóstolos sorrateiramente eles pediram a sua mamãe que fosse até Jesus Cristo e pedissem lugar de proeminência no reino de Deus para ele. Foi Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Jesus disse que entre eles não era assim. Então, nesta primeira, ele simbolicamente lava os pés do seu discípulo, ensinando a grande lição da humildade. Em seguida, o Senhor faz uma grande revelação que vinha machucando o seu coração. É que dentro de 12 discípulos escolhidos por ele, tinha um que não estava com o coração com ele. É o caso de Judas Iscariotes. E ele ali revela aos 11 discípulos o homem que iria entregá-lo às autoridades judaicas para ele ser condenado à morte. Depois ele fala sobre o amor fraternal, que deve encher o coração da igreja na sua experiência. No capítulo 14, Jesus revela que é o caminho, a verdade e a vida, fala sobre o dom do Espírito, aquela promessa maravilhosa que Ele faz para os seus, deixa para eles um grande legado, deixa-os a paz, a minha paz os dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e se atemorize. No capítulo 15 ele fala sobre si mesmo, dizendo que era a videira verdadeira e todo crente verdadeiro era o ramo, que ligado à videira produziria fruto para a glória de Deus. No capítulo 16 ele fala sobre o Espírito Santo Consolador, Paráclito, aquele que iria estar junto com a igreja na sua ausência, porque ele iria voltar para o Pai. E o Espírito seria dado à igreja, estaria com ela
até aquele grande dia que ele voltaria para recebê-la deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda neste capítulo ele fala sobre a sua atitude vencedora sobre o mundo, sobre esse sistema de coisas que tanto entristece ao Senhor. E no capítulo 17 nós encontramos a famosa oração intercessória de Jesus pela sua igreja e por nós estamos aqui nesta noite, porque ele disse: não oro somente por vocês, mas por aqueles que haverão de crer em mim. Mas eu queria, irmãos, nessa noite falar sobre algumas declarações consoladoras que Jesus fez aqui no capítulo 14, do verso 1 ao verso 3, para a sua edificação, para o seu conforto espiritual nesta noite, para o conforto da igreja. Primeiro, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Amém, queridos? Diga comigo: não se turbe o vosso coração. Jesus sabia que a sua igreja ia passar aflição na sua caminhada, isso tanto o crente individualmente falando, como também a coletividade da igreja. Ele não negou, ele não escondeu ninguém a dificuldade de ser crente. Ele não escondeu. Ele diz em certa ocasião, aqui nesses capítulos: no mundo tereis aflições. Então o crente tem que estar preparado para os momentos difíceis que vai enfrentar na sua vida, na igreja, enfim, em todo aquele que realmente quer viver conforme a vontade soberana do Senhor. Mas, irmãos, olhando esta palavra de Jesus confortadora, que a gente não se deve turbar, não se deve perturbar diante da dificuldade que nós enfrentamos, a igreja precisa estar preparada para isso. Porque dificuldades surgem em nossas vidas que às vezes nos pegam de surpresas e abalam até a estrutura do nosso ser. Mas graças a Deus, porque o Senhor ministrou uma bênção de conforto espiritual para o seu povo, louvado seja o nome de Jesus. Eu queria que você observasse, por exemplo, quando Josué ia entrar na terra da promessa, Josué estava extremamente apreensivo, porque Moisés, o grande líder que tirou Israel do Egito, não vivia mais. E lá no versículo 1 do livro de Josué, a palavra no versículo 2 diz assim: meu servo Moisés é morto. Então imagina agora a grande responsabilidade que tinha Josué de introduzir o povo na terra da promessa, enfrentando grandes batalhas para destruir os cananeus que estavam sob o juízo de Deus. No verso 9, o Senhor disse a Josué: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém, queridos? Então eu queria dizer nesta noite que Deus, Ele está com você, está consolando o seu coração e já lhe garantiu vitória, louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos, irmãos, ainda outro episódio. Jesus defronta-se lá no livro de Lucas, o registro se encontra lá, com uma mulher viúva que estava levando o seu filho para a sepultura. Imagina os irmãos, o quadro dramático. A mulher já não tinha marido, o único filho que ela tinha falecera e ela ia acompanhando aquele féretro para o cemitério. E diz a Bíblia que Jesus, ao se encontrar com aquela mulher, o Senhor ministra uma bênção de uma palavra confortadora para aquele coração. Eu acredito que o Senhor esteja ministrando o coração de alguém aqui desse culto. Lá no capítulo 7, verso 13 do livro de São Lucas, diz assim a palavra do Senhor: e vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Amém, irmãos? O Senhor, movido de íntima compaixão por ela, ministra uma palavra de conforto, dizendo àquela mulher: não chores. Porque, irmãos, Ele iria fazer algo maravilhoso para voltar a alegrar aquele coração. Eu tenho certeza, irmãos, que Deus, na sua
bondade, na sua imensa misericórdia, nesta noite, Ele está ministrando uma bênção de conforto para o coração de alguém aqui nesta casa. Eu não sei os seus problemas, as suas dificuldades, eu as tenho também. Ninguém pensa que pastor é um super-homem, que não sente, que não se angustia. Pastor também tem os seus momentos de crises existenciais. Mas eu queria, nesta noite, irmão, dizer que Deus está falando no seu coração, dizendo: não temas. Amém, irmãos? Está confortando a sua alma através da sua palavra e do seu espírito, porque Ele vai fazer maravilha no meio da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Imediatamente o Senhor toca no esquife. Falar nisso, que é até uma brincadeira no meio evangélico, que até o pastor Catão falava que tocar esquife, o pessoal pensa que era uma flautazinha, né? Mas não, irmão, Jesus não tocou nenhuma flauta para levantar aquele jovem. Ele toca no caixão. Amém, queridos? E dá um comando de poder. E aquele jovem se levanta e ele entrega aquele jovem a sua mamãe. Imagina o conforto daquele coração. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém, irmãos? Jesus conforta também o homem chamado Jairo. A palavra de Deus diz que Jairo estava com a sua filha à morte, foi até a presença de Jesus, pediu que ele descesse depressa para curar a sua filha. Há aquele incidente da mulher do fluxo de sangue. Jesus se detém para atender aquela mulher, e quando Jesus despacha aquela mulher abençoada e curada, chega alguém e diz: não incomode mais o mestre, porque a criança está morta. Mas Jesus me diz uma palavra de conforto, dizendo: não temas, crê somente. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Então nesta noite, não temas, creia somente, porque Deus está agindo em seu favor. Louvado seja o nome de Jesus. A outra coisa, irmãos, nesse texto, que para trazer conforto ao nosso coração, é que Jesus enfatiza a questão da fé. Meus queridos, eu acho que a igreja não descobriu o poder da fé, pelo menos algumas experiências na vida dos irmãos. A fé, queridos, é algo que nos mantém de pé na presença de Deus. Estou falando para crente, a quem Deus já concedeu a fé salvadora. Amém, irmãos? Aquelas pessoas que já conseguiram, pela graça de Deus, crer em Jesus Cristo como Salvador, ou melhor, como grande Salvador, como Deus, como Salvador, já o recebeu no coração. Essas pessoas já têm a fé no seu coração, e esta fé que vai lhe dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora eu estou falando da vivência da vida cristã, porque esta fé na vida cristã, ela pode oscilar. Sabia? Por exemplo, Jesus disse a um homem, discípulo seu: homem de pouca fé, por que duvidaste? Ele dirigiu-se a uma mulher, dizendo: mulher, grande é a tua fé. Então nós podemos entender que a fé pode oscilar na vida do cristão. Não é verdade, irmãos? A palavra de Deus diz que o justo pela sua fé viverá. O texto sagrado diz assim: credes em Deus, crede também em mim. Crer em Deus é crer em Jesus, e crer em Jesus é crer em Deus. Amém, irmãos? E esta fé que você tem em Jesus Cristo, que te fará vitorioso. Louvado seja Deus por isso. Quer ver? Vamos olhar aqui algumas situações maravilhosas em que a palavra de Deus nos revela do poder da fé. Vamos olhar o episódio lá de Lázaro. Lázaro tinha morrido, estava sepultado, já fazia 4 dias, cheirava mal, não tinha mais perspectiva nenhuma de voltar à vida. E Jesus chega naquele local e pergunta: onde o pusestes? E Marta disse: Senhor, não adianta, já cheira mal. Mas Jesus disse uma palavra para ela, que é para a igreja nesta noite: Marta, Marta, não te hei dito, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós, irmãos, estamos assim muito impactados com as lutas, as dificuldades,
Mas eu queria desafiar você nesta noite a fortalecer a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é esta fé que vai lhe manter de pé perante o Senhor, e perante a sua igreja, e perante este mundo. Quando Jesus encontrou-se com aquele homem, lá depois da experiência da sua transfiguração no Monte Tabor, ele ao descer encontra um problema instalado, quando havia um homem que tem um filho endemoniado, que ele trouxera aos seus discípulos, eles não puderam curá-lo. E Jesus disse, irmãos, aquele homem, que a fé que ele teria em Jesus, eu vou pegar o texto aqui, em Marcos 9, 23, essa fé, ela iria fazer maravilhas. Lá no livro de Marcos, capítulo 9, verso 3, você vai encontrar um texto que fala sobre isso, justamente as palavras de Jesus. Aquele homem que tinha um filho e estava sob o impacto do demônio, endemoniado. E o texto diz que Jesus disse para ele o seguinte: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, diga comigo, tudo é possível ao que crê. Eu passei, irmãos, uma dificuldade muito grande na minha vida quando era mais jovem, na vida cristã, porque eu tentei viver pelos meus sentimentos. Tinha época que eu estava pegando fogo, capaz de passar até por cima de brasa. E tinha época na vida que eu estava lá embaixo, e a fé oscilava. Depois eu comecei a descobrir que a vida do cristão, a vida que deve ser vivida pela fé, independente das circunstâncias. Está ruim? Crê. Amém? Está bom? Continue crendo, porque você mantém a sua vida estabilizada, a vida sempre cheia da graça de Deus. A pior coisa deste mundo é quando o crente começa a olhar para as circunstâncias adversas que está enfrentando, ou a igreja está enfrentando, e cai. Lembre-se que Pedro, enquanto caminhava sobre o mar da Galileia, tendo aquela experiência vitoriosa, andando sobre as ondas do mar, quando ele desvia o olhar de Jesus Cristo, ele começa a afundar. Está acontecendo em muitas vidas aqui nessa igreja e no meio evangélico em geral. No lugar de nós olharmos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nós estamos olhando para as circunstâncias que nos cercam e a gente está afundando. Mas é hora, irmão, de despertar e voltar a exercer fé. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. João pergunta: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? A nossa fé não tem crescido porque nós estamos desprezando a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O ouvir de quem, irmão? Da novela das 7, das 8, das 9, das 10. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Você quer fé? Você quer que esta fé lhe robusteça a sua alma? Então você procura a palavra do Senhor. Se não puder ler, não tiver tempo, não despreze os cultos da igreja, porque a palavra de Deus está sendo ministrada e ela gera fé no seu coração, faz ela aumentar para a glória de Deus. Credes em Deus, crede também em mim. Amém, irmãos? Mas deixa aí mais adiante outra palavra do Senhor. Ele falou do céu. Hoje tem muito crente que só está pensando no céu da boca. No céu da boca. Mas eu queria desafiar você nesta noite a olhar um pouquinho para cima, para as nuvens, para além do sol, das estrelas, e perceber que há um reino espiritual, há um céu que é o lugar da sua, da minha, da nossa habitação e da habitação de todo aquele que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Ele disse assim: na casa do meu Pai. Amém, irmãos? Há muitas moradas e eu vou preparar o lugar. Você tem pensado no céu? Não me responda. Responda a Jesus. Ou você nunca pensou nisso? Tem gente aqui talvez nunca tenha pensado em céu, nem inferno, nada, nada. Vive apenas com o seu olhar voltado para as coisas deste mundo. Esquece que a palavra de Deus nos revela que para os crentes em Cristo está reservado o céu, o paraíso, o terceiro céu, é a presença santa de Deus lá no mundo, além do não se turbe o vosso coração, diz a palavra. Credes em Deus, credes também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar o lugar. Amém, irmãos? Eu queria fazer uma pergunta, não me responda. Você já tem o seu lugar garantido no céu? É coisa séria. Porque se não tem garantido no céu, misericórdia. Quer nem imaginar para onde a pessoa vai se não tem um lugar garantido no céu, né? Mas, irmãos, nós podemos olhar alguns textos, algumas coisas interessantes sobre essa questão. O ladrão lá, porque a Bíblia diz que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, não é verdade? Está escrito nos Evangelhos. E diz a Bíblia que os dois malfeitores começaram a criticar de Jesus, a fazer coro com aquelas pessoas que estavam ali, aqueles soldados romanos, os líderes religiosos de Israel, insultando o Senhor. Mas em dado momento, o Espírito de Deus começa a operar na vida de um daqueles homens, aqueles condenados que estavam sendo executados, que estavam já prestes a morrer. E diz a Bíblia que ele volta-se para o seu companheiro e o repreende. E diz a Bíblia que depois disso ele busca Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi o que Jesus disse para ele: em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo aonde, irmãos? No paraíso, terceiro céu, lugar onde Deus habita, onde está a corte celestial, onde Deus está no seu trono de glória, cercado de anjos, arcanjos, querubins, dos seres celestiais, onde Jesus está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. Amém, irmãos? Outro texto interessante é aquela que fala sobre um mendigo e Lázaro, uma parábola lá em Lucas capítulo 16. E a Bíblia diz que dois homens, contando a experiência humana aqui de dois homens, e diz a palavra que ambos morreram. E a Bíblia diz que aquele homem, mendigo, aqui vem um parênteses, ele não foi para o céu porque era mendigo, viu, irmão? Ele foi para o céu porque acreditava em Jesus Cristo. Porque no céu entra ricos também, desde que creem em Jesus Cristo. E diz a Bíblia que aquele homem morreu, mendigo, e foi levado pelos anjos. Para onde, irmãos? Para o seio de Abraão, para o céu, para a presença de Deus. Aquela experiência que Jesus contou naquela parábola, e uns acham que é parábola, outro que foi um fato acontecido, né? Mostra que quando um crente fecha os olhos neste mundo, a sua alma é levada pelos anjos até a presença de Deus, para ali ficar descansando até o grande dia da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a Bíblia diz que os olhos humanos não viram, os ouvidos humanos não ouviram, nem penetrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É preciso a gente despregar-se das coisas deste mundo e pensar nas coisas do céu. Olha, irmãos, Paulo diz que teve uma experiência com Deus profunda, e ele conta lá na sua segunda carta, no capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele conta ali que
falando de si mesmo: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais aos homens não é lícito fazer referência a elas. Meu querido, Jesus disse: vou preparar o lugar. Se você tem essa esperança, tem uma experiência com Cristo, esse lugar já está garantido. Viva em função das coisas de Deus. Escrevendo aos Colossenses, Paulo disse: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Amém? Pensai nas coisas de cima do céu, porque já estás morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Meu querido, é hora da gente se alegrar com essas grandes verdades reveladas na palavra do Senhor. A nossa vida é mais rápida do que nós pensamos. A nossa vida, eu vou repetir, é mais rápido do que nós pensamos. Podemos imaginar. Qualquer momento nós podemos ser chamados por Deus. Nós estamos totalmente entregues nas mãos de Deus. Ninguém tem poder sobre si mesmo. A hora que Deus determinar, não adianta, você vai. Eu vou, nós iremos. Felizes são aqueles que já estão com lugar garantido no céu, preparado por Jesus para quem crê nele. Amém, queridos? Mas deixa eu ir mais adiante. Ele também, irmãos, nessas palavras confortadoras, ele fala sobre o seu retorno aqui a este mundo. A segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: virei outra vez. Amém, irmãos? No cantor cristão, se não me falha a memória, o hino que diz: será de manhã, no começo do dia, será quando a luz pelas trevas penetra, que Cristo há de vir com os anjos da glória. Então a igreja precisa entender, compreender que sobre ela está esta poderosa promessa de Deus, e que Jesus vai voltar um dia para buscar o seu povo, para buscar aqueles crentes que já faleceram, que irão ressuscitar, e os crentes que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos, e todos, sem exceção, irão ser impulsionados pelo Espírito de Deus para se encontrar com Jesus, que estará voltando, e esse encontro será nos ares, no seu atmosfera. Você está esperando Jesus? Ou você não tem essa perspectiva e acha que isso é conversa de carochinha? Breve os céus irão se abrir. Diz a Bíblia: a trombeta de Deus irá soar, a voz de um arcanjo será ouvida, e Jesus descerá do céu. É a sua segunda vinda. É o grande evento escatológico que está previsto no programa de Deus divino. Eu queria dizer aos irmãos que a segunda vinda de Jesus Cristo é um dos fatos mais bem documentados de todo o Novo Testamento. Sabia disso? Sabe quais são os livros que não fazem menção à segunda vinda de Jesus? Filemão, 2º e 3º João. Os outros livros do Novo Testamento, direto ou indiretamente, está falando do assunto. Quer dizer, quando você encontra um evento tão bem documentado, com tantas referências, com tantas coisas informando, tantos textos, isso aí nos dá uma convicção absoluta de que isso é verdade e isso há de se cumprir no tempo de Deus. Há um segmento evangélico que diz que Jesus vai voltar quando a igreja pregar o evangelho e tiver cumprido a sua missão aqui neste mundo. Isso é bobagem. Nós temos até no cantor, nosso cantor, um hino que fala sobre isso, sabia? Fala sobre abreviar a vinda do Senhor. Irmãos, segundo a Bíblia, esse dia, esta hora,
Esse tempo já está determinado no programa eterno de Deus. E Ele vai fazer com que todas as coisas converjam para este grande evento, independente da ação missionária da igreja. Ou melhor, o programa, este evento do programa divino não está condicionado absolutamente à ação missionária da igreja. Jesus há de voltar no dia já designado por Deus para isso. Agora, evidentemente, que Ele vai levar o seu povo a pregar, a anunciar o Evangelho, mas não está condicionado. Mas que vai acontecer? Vai. Diz a Bíblia que 2 estarão dormindo. Isso aí já é questão do arrebatamento na segunda vinda, vou falar daqui a pouquinho. Um será levado e deixado o outro. Jesus há de vir, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Paulo fala sobre isso. Lá, quando Jesus ia lá no monte, lá em Betânia, quando ele terminou de falar aos seus discípulos, abençoar, o texto diz que ele foi devagarinho subindo para o céu, foi encoberto por uma nuvem, e diz a Bíblia que os discípulos ficaram olhando, porque ele subiu devagarinho, né? Foi elevado da terra, foi subindo, 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 e uma nuvem encobriu. E a tendência nossa é olhar essa subida, né? Quem presenciou o fato, né? Ficou com seus olhares voltados para Jesus e subindo os olhos. E logo se postaram diante daqueles homens, 2 anjos dos céus, disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós subiu ao céu, há de voltar, como para o céu o vistes ir. Amém, irmãos? Lá em Apocalipse diz que todo olho o verá nessa manifestação em glória. A primeira vinda de Jesus foi uma vinda em humilhação. Ele veio como um homem limitado, com todas as fragilidades da natureza humana, exceto na questão do pecado. Mas esta segunda vinda, meus queridos irmãos, Ele voltará com todo o esplendor e com toda a glória, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E verão vi o Filho do Homem descendo sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória. Vai ser nesse dia que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Mas deixa eu terminar essa mensagem falando sobre outra coisa desse texto. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais o quê? Vós também. É o grande dia do arrebatamento da igreja. O grande dia que os mortos crentes irão ressuscitar com seus corpos glorificados. E os crentes que estiverem vivos daquela última geração da igreja, aquela geração bem-aventurada na minha concepção, aquela geração que não vai experimentar a morte. Sabia que é uma geração, segundo a Bíblia, quem não irá experimentar a morte? Passar por essa experiência tão dolorosa, da família ficar chorando, sofrendo, com saudade, mesmo sendo família de crente. Vai chegar esse grande dia, irmãos, que os crentes que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. O corpo mortal se revestirá de imortalidade. Aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Agora imagine os irmãos, todos os crentes juntos, espalhados nesse universo, nesse mundo de Deus, que Deus criou nessa terra, todos eles prontos para ser impulsionados pelo Espírito, para se encontrar com Jesus nos ares. É o grande dia do arrebatamento da igreja. Que coisa maravilhosa!
que é que este mundo vai sentir? O impacto. Quando desaparecerem da face da terra milhões e milhões de pessoas, não abrir e fechar de olhos. Eu quero estar nessa aí, meu irmão. Você quer? Você quer ir também? Você pode cantar comigo: pela sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, eu pela sua imensa graça lá estarei. E espero que você tenha essa esperança também no seu coração, porque essa esperança Jesus falou aqui nesse texto, confortando o seu povo, a sua igreja. Ele iria sair do meio deles, mas essas promessas ficavam latentes na vida da igreja. Ela deveria viver em função delas para a glória de Deus. Que Deus te abençoe nesta noite, querido, que dê muita graça e esta palavra tenha enchido o seu coração para você se alegrar na presença de Deus. Não se turbe o vosso coração. Amém? Primeira coisa. Segunda, credes em Deus, crede também em mim. Terceira coisa, na casa do meu pai as muitas moradas. Quarta coisa, virei outra vez. Quinta coisa, vos levarei para mim mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus graciosamente nesta noite ministre essa palavra no seu coração e você tenha esta esperança para a glória de Deus. Amém, irmãos? Quer fechar os seus olhos? Quer orar ao Senhor nesta noite? Quer pedir graça e misericórdia para a sua vida, para você se despregar das coisas deste mundo e viver para a glória de Deus? Viver uma vida poderosa pela fé, não deixar se abater pelas dificuldades que você está enfrentando, você, a sua família, a igreja, e olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ore nesta noite, consagre a sua vida ao Senhor e vamos viver em função do reino de Deus para a glória de Deus. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite tão preciosa em nossas vidas. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua igreja que está aqui nesta noite, diante de tua presença. Queremos te agradecer pela tua palavra, por essas promessas preciosas que o Senhor Jesus deixou para a sua igreja e para o seu povo. Nos ajuda a vivermos uma vida, ó Deus, que te agrada aqui neste mundo para a tua glória e para o teu louvor. Nós oramos, nós suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o Murilo, vamos, Murilo, vir aqui à frente. Nós vamos, irmãos, cantar o hino 125. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Amém, irmãos? 125, vamos louvar a Deus de todo o nosso coração. Quando lá nos céus ascendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei.
desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faustoso veio o dia da vitória do meu rei. Eu possuo a imensa graça, lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei.